Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponta de hoje, o tema da nossa conversa é a defesa do direito à moradia. Vamos conhecer a cartilha A Política Habitacional e seus instrumentos, resultado da parceria do MPMG com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Minas Gerais. Aqui no estúdio, eu tenho as companhias da promotora de Justiça de Defesa da Habitação e Urbanismo, Marta Alves Lacher, e da arquiteta urbanista Mônica Maria Cadaval BD, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Contagem. É um prazer recebê-las aqui na TV, no nosso estúdio. Sejam muito bem-vindas. Doutora Marta, o direito à moradia é um direito humano básico, mas está longe de ser para todos. Quais são as principais causas do problema habitacional no nosso estado, quer dizer, no nosso país? Os levantamentos, principalmente o censo, indica que o déficit se concentra nas populações mais carentes, né? Justamente porque elas não conseguem acessar o direito à moradia pelo mercado formal, né? Não conseguem adquirir a moradia. Pelo custo envolvido, porque grande parte da população tem uma renda insuficiente para atender às suas necessidades básicas, né? E acaba que a moradia tem que ser improvisada dentro das possibilidades dessas famílias. Então, o que a gente precisa efetivamente são de políticas públicas que atendam essas famílias carentes. A gente tem, via mercado, né, uma oferta muito grande de moradias, mas para as outras faixas de renda, quando o déficit se concentra principalmente nas famílias carentes. Mônica, são muitas as violações nessa área, né? Você pode elencar outros aspectos que contribuem, então, para essa falta de moradia? Olha, tem um aspecto que é um aspecto de fundo, né? Que é o fato da habitação ser tratada como mercadoria, né? No nosso ambiente capitalista, né? E esse fator, né? Aliado também ao cenário, né, de grande parte da população, como a doutora Marta falou, né, tem uma renda muito baixa, então isso resulta aí num déficit bem significativo, né? As pessoas, grande parte da população, não consegue comprar, acessar, alugar a sua moradia. Né? A senhora concorda, doutora Marta? Plenamente. A Mônica tocou num assunto bem importante, que é o custo excessivo também do aluguel, né? A família às vezes não consegue comprar a casa e o próprio aluguel compromete grande parte da renda. E aí a gente acaba tendo que criar alternativas, né? Ocupar áreas inadequadas para se livrar do aluguel e poder atender às outras necessidades, como alimentação, transporte, acesso aos serviços. Então é importante. Pois é, essas estratégias informais para viver, elas trazem problemas urbanos e ambientais, né? O que pode ser feito, assim, a médio prazo? Acho que a curto, acho que é impossível, mas a médio e longo prazo, para resolver o avanço dessas ocupações informais? A gente precisa dizer que o Brasil tem um histórico, né, de invisibilidade dessas populações, né? Até os projetos, os programas habitacionais governamentais que a gente teve, por exemplo, até a década de 80, não visavam atender a população de baixa renda, visavam principalmente a classe média, né? Então a gente tem um histórico de formação das cidades mediante construção de bairros informais, loteamentos clandestinos, cortiços, ocupações de edificações abandonadas, que é a estratégia que essa população de baixa renda criou para atender essa demanda que ela tem, né? Que é uma demanda básica, primordial. E o que a gente pode fazer para solucionar isso? É criar políticas públicas. Os municípios, o Estado, a União precisam ter políticas públicas de habitação de interesse social voltados para essa população de baixa renda. E esse aqui é o objeto da nossa cartilha, a criação das políticas e a identificação de estratégias. A senhora gostaria de complementar?
Como a doutora Marta falou, historicamente as políticas habitacionais, elas não têm conseguido, né, atender essa demanda tão volumosa, né? Uma outra estratégia que, inclusive, é responsável pela maior parte do déficit habitacional é a coabitação. 1, 2, 3 famílias morando, dividindo, né, o mesmo domicílio, né? Todas essas estratégias, né, que a população de baixa renda adota para resolver seu problema de moradia, resulta em condições inadequadas de moradia, né? Então, as políticas públicas, elas têm que atacar de 2 lados, né? Um lado é qualificar, melhorar aqueles bairros informais, né? Como as vilas, etc., né? Que concentram problemas de infraestrutura, de risco, etc., né? Então, regularização fundiária, né? Também para dar segurança na posse para aquelas famílias e assim dotar de condições adequadas de moradia aquela população. E por um outro lado, as políticas públicas têm que se preocupar com a provisão da habitação, né? Para atender quem paga aluguel e o aluguel muito alto para sua renda, quem divide o mesmo domicílio com outra família, não por opção, mas porque não tem outra opção, né? Então, a provisão, ela pode se dar por meio não só da construção de novas moradias, que é a alternativa mais conhecida, né? Mas também por meio da locação social, por meio do subsídio à aquisição, às vezes, de imóveis existentes que estão vazios. Um dado que é histórico também, assim, é o número de domicílios vagos no Brasil. É quase igual e vem aumentando em relação ao déficit. Então, a gente costuma falar, né? Tem tanta casa sem gente quanto gente sem casa, né? Isso é um sintoma. Essa equação aí, né? Então, muito domicílio vago. Então, as políticas públicas têm também que se concentrar no aproveitamento desse estoque, viabilizar o acesso das famílias de baixa renda a esse estoque que já existe também, né? Por meio de diversas estratégias. Então, é isso aí. Não é de uma hora para outra, não. É longo prazo. A gente faz o nosso primeiro intervalo e, na volta, vamos falar sobre a cartilha A Política Habitacional e seus instrumentos. Continua com a gente. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Ponto a Ponto está de volta e hoje falando sobre o direito à moradia. Doutora Marta, o MP-MG lançou, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção Minas Gerais, a cartilha A Política Habitacional e seus instrumentos. Qual o motivo e a importância da elaboração desse documento para a sociedade e para o MP? A cartilha nasceu de uma constatação, né, de que os municípios, via de regra, eles não têm as suas próprias políticas. E para enfrentar o problema, eles ficam no aguardo de receber recursos federais, né? Eu preciso receber recursos, senão eu não tenho como fazer. Só que a política habitacional, ela não depende só de recursos. Os recursos são importantes, como a própria Mônica mencionou antes, seja para a infraestrutura urbana, seja para a construção de novas unidades, mas é preciso que o município construa a sua política, né? Tenha um diagnóstico da sua realidade, da sua demanda e estabeleça estratégias para enfrentá-la e se valha dos instrumentos legais que já estão previstos na legislação
e que podem ajudar. E aí a nossa cartilha, né, Mônica, ela propõe a integração da política habitacional com a política urbana, ou seja, você enfrentar o problema do déficit habitacional a partir das leis urbanísticas, criar instrumentos no plano diretor ou em outras leis municipais para fornecer o ambiente adequado para a construção da política habitacional, seja instituir mecanismos de parceria com a iniciativa privada, se valer da própria contribuição da população beneficiária da política, né? E aí a Mônica pode falar um pouco mais sobre isso. Então diga, Mônica. Eu participei da elaboração da cartilha enquanto diretora do IAB na época, né? Como foi dito, foi uma parceria do IAB com o Ministério Público. E a preocupação era essa, eu costumo falar que é criar um cardápio, né, de instrumentos, ferramentas, estratégias para inspirar não só gestores públicos, municipais, mas também agentes sociais, né, lideranças dos movimentos de moradia, a reivindicarem a aplicação dessas estratégias, né? A previsão de algumas delas na lei, porque algumas já estão até previstas em leis federais, independem de estar prevista na lei municipal, mas algumas têm que ser criadas por lei municipal. Então, é mais para inspirar, né, esses agentes a adotar essas estratégias que favorecem não só o financiamento da política habitacional, né, por meio da captação de recursos, mas também a captação de insumos importantes como a terra, né, imóveis, edificados ou não, né, que são a matéria-prima da política habitacional, né? Por isso até que ela é muito vinculada à política urbana, porque depende desse insumo. Vocês listam 20 temas, né? Mostrando instrumentos legais e estratégias para gestão. Vocês podem citar alguns desses temas? A Mônica tocou num ponto que é muito importante, que assim, é o nó da habitação, que é a questão do acesso à terra, né? E uma das estratégias que a gente indica aqui na nossa cartilha, que não é nenhuma novidade, é a utilização de imóveis públicos, ociosos. Quantos imóveis públicos existem aí sem cumprir a sua função social e que poderiam ser destinados à habitação? Muitas vezes o município, o Estado, a União recebe um imóvel de um particular num pagamento de uma dívida e aquele imóvel fica ali parado quando ele poderia ser destinado à habitação de interesse social. Foi o que a Mônica falou no bloco anterior, né? A gente tem os imóveis construídos, que estão vagos, e você tem a terra que está ociosa, que poderia ser destinada a um parcelamento do solo, né? E que o poder público não tem essa visão desse potencial que está ali à disposição dele e que ele não vê. Um outro aspecto importante também, eu costumo dizer que o programa habitacional da população de baixa renda é a autoconstrução. Como que o Brasil tem feito para atender essa demanda? É a população construir a sua casa, seja numa área ocupada, seja num lote que foi comprado à prestação. E por que não o poder público aliar esse potencial da população de baixa renda com o acesso à terra e principalmente com o acesso à assistência técnica, que é também um instrumento que está previsto na legislação que estabelece o direito ao serviço de arquitetura e engenharia gratuita. Então, o poder público entraria com a terra que ele já tem, porque já faz parte do patrimônio dele, prestaria esse apoio da assistência técnica, que pode ser um serviço público ou pode ser também estabelecido através de parcerias,
orientando o próprio morador a construir a sua casa de forma segura e econômica de acordo com a legislação. Aí a gente teria um mecanismo de barateamento do produto final, né, aliado com o planejamento, porque num tópico anterior você falou do problema que é para a cidade você ter essas estratégias informais. A gente reconhece que essa estratégia é o mecanismo que a população de baixa renda tem para conseguir acessar a moradia. Mas se isso for planejado, você faz toda a diferença na própria qualidade da cidade e do morador. Mas aí eu acho que é importante também, para essa cartilha ser eficaz, então, que os gestores municipais entendam as especificidades da sua região, da sua cidade. Porque eu imagino que são 853 municípios. E aí, cada município tem as suas características, né? Com certeza, tem que entender, é um diagnóstico, né? Entender as demandas do seu município e os potenciais que a cidade oferece para ajudar. Esse dado aí que a doutora Marta, esse aspecto que ela levantou da autoprodução da moradia, tem uma pesquisa aí de alguns anos atrás que aponta que mais de 80% das casas no Brasil foram construídas, né, nesse sistema, autoprodução. A própria família que constrói, às vezes com a ajuda de vizinho, né? E é assim que o Brasil vai caminhando. Eu acho que essa cartilha, ela tem a grande maioria dos instrumentos, né? Viabiliza a captação, como a gente falou, né? Tanto de recursos privados, quanto de imóveis privados, para serem destinados para a política habitacional, de uma maneira geral, né? E eu queria destacar dois aqui que fogem um pouquinho desse objetivo, mas que são importantíssimos, que são as ZEIs, as Zonas de Especial Interesse Social, ou áreas de especial interesse social, que delimitam áreas na cidade, né, no plano diretor, áreas cuja função social da propriedade é destinar-se à moradia de interesse social. Então, essas áreas, essas EIs, podem ser ocupadas, que são aquelas vilas, ocupações organizadas, etc., né? E aí, delimitá-las como ZEIs ajuda a permanência delas ali, né? Ajuda também a regularização fundiária, ajuda a melhoria dessas áreas, né? Então, isso é muito importante. E também pode ter ZEIs vazia, terrenos vazios ou subutilizados, que no plano diretor são delimitados como ZEIs para destinarem-se a empreendimentos de habitação e interesse social. Então, são instrumentos também que garantem, né, no zoneamento da cidade, gravam áreas com essa função social. Isso aí é muito importante também. A gente faz mais um breve intervalo, voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta, que hoje conversa sobre a defesa do direito à moradia. Mônica, por que existe tanta dificuldade na implantação de políticas sociais, ambientais e habitacionais que garantam acesso à moradia? Bom, antes de mais nada, porque a política habitacional é uma política cara, né? São necessários recursos muito volumosos para você ter uma escala, né, de atendimento que realmente faça face às demandas. Então, é uma política que os municípios sozinhos conseguem fazer uma ação ou outra, mas não conseguem garantir essa escala necessária para o enfrentamento.
Daí a necessidade do apoio, né, dos governos estadual, federal, para que os municípios consigam enfrentar esse problema, né? Atualmente nós estamos com um cenário muito favorável, né, no governo federal. Foi retomado o investimento em grande escala na política habitacional. Porque houve uma falta de vontade política mesmo, né? Nós passamos aí por 2 gestões anteriores no governo federal, onde não houve o devido investimento, né? Houve uma retração do investimento e agora ele foi retomado. Então, o cenário é favorável, mas mesmo assim os municípios precisam se organizar, precisam desses instrumentos estratégicos que a gente colocou na cartilha, até, como eu disse antes, aproveitar as oportunidades que existem hoje no governo federal. Doutora Marta, e como que os promotores de justiça podem agir nesse assunto, assim, já que é um problema de urgência e que exige empenho, exige responsabilidade, criatividade para resolver? Como agir? Como que os promotores podem agir e estão agindo? O município não ter a política pública estruturada é um problema muito grande para a atuação do Ministério Público, né? Porque a gente, dia a dia, é demandado em razão de problemas relacionados à infraestrutura, a necessidade de remoção de pessoas que moram em área de risco. E quando a gente vai demandar isso do município, ele não tem a política, ele não tem recurso, ele não tem previsão orçamentária para enfrentar o problema. Então, o primeiro passo é instar os municípios a criarem os seus planos locais de habitação de interesse social. Dentro desses planos, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai estabelecer as estratégias e vai definir as ações com prazos para serem cumpridos. E a partir do momento que ele tem o plano, ele tem que começar a fazer previsão orçamentária para ir paulatinamente atendendo a demanda. Então, o que eu aconselho para os promotores de justiça é instar os municípios a criarem a sua política local. Mônica, a remoção forçada de famílias também é seríssimo, né? E é muito comum, né? Infelizmente, tem aumentado muito, né? Vamos dizer, é um gerador de déficit, né? A remoção, às vezes por obra pública, às vezes por risco, gera um déficit e gera uma demanda que nem sempre é atendida corretamente. Nem sempre as famílias removidas são reassentadas em condições adequadas. Então, é um grande problema. Esse é um problema que vocês vivem muito aqui, né? Da remoção forçada. Com certeza, porque as famílias removidas, elas têm direito de ser reassentadas em condições iguais ou melhores das que elas estavam antes, né? E o que a gente verifica nesses processos de remoção é muitas vezes a expulsão das famílias para as periferias. Elas ficam mais distantes dos serviços públicos, das ofertas de emprego, muita dificuldade com a questão da mobilidade, porque o transporte público também passa a ser um fator a mais no orçamento da família. Isso tudo agrava a situação social dessas famílias. Doutora Marta, como a senhora avalia a atuação do MP na defesa do direito à moradia? Eu digo que a moradia precisa ser prioridade. Ela tem que ser prioridade para o poder público e para o Ministério Público também. Por isso que a gente fez a cartilha, para tornar o assunto mais conhecido, para os instrumentos passarem a ser aplicados. A gente colocou aqui mais de 20 instrumentos, mas não quer dizer que todos os municípios vão adotar os 20, né? Dentro dos instrumentos apontados, como a Mônica fala, é um cardápio. Então, cada um vai lá e pega aquilo que vai ser adequado para a sua realidade. Então, hoje aqui eu incito os nossos colegas promotores de justiça a conhecerem a cartilha, se familiarizarem com os instrumentos e irem trabalhar com os seus municípios a implementação das suas políticas. Agradeço muito a presença de vocês, foi um prazer recebê-las, voltem sempre. E eu agradeço também a sua companhia. A gente se vê em breve.